O andar 13 não existe, mas eu estudei lá. Eu sei que isso vai soar como invenção, mas eu tenho certeza do que vi. E eu não estou falando de vi de relance e achei que era. Eu estou falando de lembrar de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. A minha escola sempre foi normal. Normal demais. Daquelas escolas que parecem um molde. Portão alto, pátio grande, corredor com azulejo branco, mural com avisos e um cheiro permanente de material de limpeza. Eu nunca gostei muito dela, mas também nunca odiei. Era só escola. Até o dia em que eu descobri que existia um lugar dentro dela, que não existia no mapa, não existia na lista de salas, não existia nas conversas. E ainda assim, eu passei uma semana inteira indo para lá, todo dia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o mais estranho, ninguém lembra. Nem os alunos, nem os professores, nem a diretora. Só eu. Tudo começou com um bilhete. Eu tinha 13 anos e estava no 8º ano. Era uma terça-feira comum, daquelas em que você chega meio dormindo e já quer que o dia acabe. Eu sentei na carteira e vi um papel dobrado embaixo do meu caderno, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado, sem amassar. Não tinha meu nome, não tinha assinatura. Só uma frase escrita à caneta, letra caprichada demais para ser de aluno. Se você quer um lugar onde ninguém te atrapalha, suba quando o sinal tocar 3 vezes. Eu olhei ao redor procurando quem tinha deixado aquilo. Ninguém parecia prestando atenção em mim. Todo mundo conversando, rindo, reclamando de prova. Guardei o bilhete, achando que era brincadeira, mas ficou na minha cabeça. Porque na minha escola, o sinal tocava sempre do mesmo jeito. Um toque longo no início, um toque curto no intervalo e 2 toques rápidos no fim. Nunca 3 vezes. Naquele dia, por algum motivo, antes da segunda aula começar, o sinal tocou. Trim. A gente ignorou, porque às vezes dá erro. Depois tocou de novo. Trim. A sala ficou quieta, confusa. E então tocou a terceira vez. Trim. A professora ainda nem tinha chegado. Eu senti um frio no estômago e lembrei do bilhete. Eu não sei explicar por que eu levantei. Não era coragem. Era como se alguém tivesse apertado um botão dentro de mim. Saí da sala devagar e fui para o corredor. Estava vazio. As salas estavam fechadas, mas eu ouvia vozes lá dentro, como se tudo estivesse normal. Só o corredor parecia desligado. Na ponta do corredor tinha uma escada que levava ao 2º andar, onde ficavam as salas do ensino médio e a sala dos professores. Eu já tinha subido lá algumas vezes para entregar documento, mas não era permitido ficar rondando. Mesmo assim, subi. No meio da escada, eu notei que os passos não faziam barulho. Eu olhava para o meu tênis batendo no degrau e nada. Era como caminhar em carpete, só que o chão era de pedra. Cheguei ao 2º andar. O corredor de cima estava igualmente vazio. A luz parecia mais fria, como se as lâmpadas fossem diferentes. Eu passei pela sala dos professores, pela coordenação, e cheguei na porta de emergência que levava para uma escada menor, usada só por funcionários. A porta sempre ficava trancada, mas naquele momento ela estava encostada. Eu empurrei. A escada de emergência subia mais um andar, e eu sabia, todo mundo sabia, que não havia 3º andar. A escola tinha 2 andares. Isso era fato. A gente via do lado de fora. A fachada não tinha janelas acima do 2º. O prédio terminava. Mesmo assim, eu subi.
A cada degrau, o ar parecia mudar. Ficava mais frio e mais parado, como se a poeira não se movesse. Cheguei ao topo e encontrei uma porta cinza com uma placa metálica escrita Shi-san. Só isso. Eu fiquei parado, tentando fazer sentido. O andar 13 é aquele número que muitas construções pulam por superstição. Mas a minha escola nem tinha elevador. Nem tinha prédio alto. Era uma escola normal, de bairro. A porta estava trancada? Não. Ela abriu com um empurrão leve. Do outro lado, havia um corredor. Um corredor comprido, com paredes claras e uma sequência de portas idênticas. Parecia um corredor de hospital, só que silencioso demais. No teto, uma fileira de lâmpadas brancas que não piscavam. No chão, um piso que parecia novo, sem riscos. E o mais estranho, não havia janelas. Em lugar nenhum. Eu comecei a andar devagar, com o coração batendo tão forte que eu sentia na garganta. As portas tinham plaquinhas pequenas com nomes. Sala 13A, Sala 13B, Laboratório 13, Arquivo. Eu me senti ridículo. Eu pensei, isso é algum tipo de anexo em reforma. Talvez eu nunca tenha visto. Então ouvi uma voz atrás de mim. Você veio? Eu virei rápido. Era uma menina da minha idade. Cabelo preso, uniforme igual ao meu, mas o crachá dela tinha uma fita vermelha em volta, como se fosse um nível diferente. Ela me olhou como se eu fosse atrasado. Você demorou, ela disse sem sorrir. Mas ainda dá tempo. Eu não sabia o que responder. Quem é você? Lara, ela disse. Mas você não precisa lembrar. Essa frase me deu um arrepio. Como assim não precisa lembrar? Ela ignorou e apontou para a porta mais próxima. Entra. Você vai gostar daqui. Aqui ninguém atrapalha. Eu deveria ter descido correndo. Eu deveria ter gritado. Eu deveria ter feito qualquer coisa além de seguir. Mas eu entrei. A sala parecia uma sala de aula normal, com carteiras, quadro, projetor. Só que estava perfeita. Limpa demais. As carteiras alinhadas como se nunca tivessem sido usadas. E tinha gente. Uns 6 alunos. Todos mais ou menos da minha idade. Eles estavam sentados, olhando para frente, em silêncio. Não conversavam. Não mexiam no celular. Não faziam nada. Na frente, uma professora escrevia no quadro. Eu reconheci o estilo de letra, mas não reconheci a professora. Ela virou, me viu e sorriu. Ah, ótimo. Chegou mais um. A Lara me empurrou de leve até uma carteira vazia. Senta. Eu sentei. A professora começou a falar como se eu tivesse perdido uma parte da aula, mas como se isso fosse normal. Hoje nós vamos revisar o que vocês aprenderam sobre permanência. Ela escreveu uma palavra no quadro. Permanência. Vocês já perceberam, ela continuou, que alguns lugares ficam na memória e outros não? A turma inteira ficou imóvel. Eu senti meu estômago revirar. Aqui, ela disse, caminhando pelo meio das carteiras. Nós estudamos coisas que vocês não estudam lá embaixo. Coisas úteis. Coisas que fazem diferença. Eu levantei a mão sem perceber. Professora, onde a gente tá? Ela olhou para mim com calma, como se eu tivesse perguntado algo bobo. No lugar certo, ela respondeu. Você foi chamado, então você veio. Chamado por quem? A Lara me cutucou por baixo da carteira, como se mandasse eu calar a boca. A professora sorriu, mas o sorriso dela parecia preso. Você vai entender com o tempo. A aula seguiu com exemplos estranhos. Ela falava sobre como pessoas esquecem detalhes, como histórias mudam quando ninguém registra,
como o mundo preenche o que falta. Se você some de uma foto, ela disse, a foto não fica com um buraco. O fundo se ajusta. Eu engoli em seco, lembrando de um vídeo que tinha visto online sobre fotos antigas que mudam. Eu sempre achei que era edição. Se seu nome some de uma chamada, ela continuou, a lista não fica com um espaço. Ela se reorganiza. Ela parou atrás de mim e falou bem baixo, perto do meu ouvido. E se você some de uma escola? A escola continua funcionando. Eu senti minha pele arrepiar. Eu queria levantar e sair, mas eu não conseguia. Não era medo físico. Era como se minhas pernas não lembrassem como levantar. Quando a aula terminou, o sinal tocou uma vez. Um som curto, seco. Os alunos levantaram ao mesmo tempo, de um jeito muito sincronizado. A Lara me puxou pelo braço e me levou para o corredor. Não dá para ficar fazendo perguntas. Aqui não é para isso. O que é aqui? Eu insisti. Ela me olhou, finalmente com um pouco de emoção. Parecia irritada e com medo. É o andar 13. É onde eles colocam quem percebe demais, quem pensa demais, quem não encaixa lá embaixo. Eles quem? A Lara olhou para o teto, como se tivesse medo de câmeras. Os professores de verdade, a diretora de verdade, a escola de verdade. Eu ri sem humor. Isso não faz sentido. Ela chegou perto e falou baixo. Faz. Só que você ainda não sentiu. Quando você descer, você vai esquecer. Essa frase me deu um choque. Eu não vou esquecer. Ela me encarou com um olhar estranho, triste. Todo mundo fala isso no primeiro dia. Eu tentei sair dali. Caminhei de volta para a porta da escada de emergência. A porta não estava mais lá. No lugar onde deveria estar a escada, havia uma parede lisa. Eu encostei a mão e procurei a maçaneta. Nada. Era parede de verdade. Fria. Eu voltei para o corredor, desesperado, e comecei a abrir portas ao acaso. Uma era um laboratório vazio. Outra parecia um arquivo cheio de pastas sem nome. Em uma sala, tinha uma fileira de armários metálicos, cada um com uma etiqueta numérica. Eu abri um armário. Dentro havia um uniforme dobrado e um crachá. O crachá tinha um nome que eu reconheci. Era de um garoto que tinha estudado comigo no ano anterior e se mudado de cidade. Eu lembro de terem falado isso. Eu lembro de terem dito que ele tinha ido embora de repente. O crachá estava ali. Eu fechei o armário com força e olhei para a Lara, que tinha me seguido. Isso é um lugar onde colocam pessoas? Ela não respondeu. Eu percebi que ela estava tremendo. Há quanto tempo você está aqui? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Eu não sei. Como não sabe? Ela apontou para uma sala com uma placa. Calendário. Entramos. Na parede havia um calendário enorme, mas os dias estavam em branco. Só os números, sem mês, sem ano. Aqui não tem tempo, ela disse. Ou tem, mas não do jeito que você conhece. Eu senti um desespero diferente. Não era só medo. Era a sensação de que eu tinha entrado num lugar que não era para humanos normais. Naquele dia, a Lara me acompanhou até um tipo de refeitório pequeno, com mesas e uma máquina de água. Não tinha comida. Só água. Vocês não comem? Eu perguntei. Ela deu de ombros. Às vezes eu lembro que tinha fome, mas passa. Isso me deu mais medo do que qualquer coisa. No fim do dia, o sinal tocou 2 vezes. A Lara me levou até o corredor principal e apontou para uma porta que eu não tinha visto antes. Uma porta simples,
com uma placa: saída. Você vai descer, ela disse, e você vai esquecer. Mas tenta fazer uma coisa. O quê? Ela colocou a mão no bolso e me deu um lápis. Escreve seu nome na mão e escreve 13 embaixo. Quando você olhar depois, talvez você lembre. Eu escrevi meu nome e 13. Eu abri a porta. Dessa vez tinha uma escada. Eu desci correndo com medo de que a porta desaparecesse. Desci degrau por degrau até o segundo andar. Quando cheguei no corredor da coordenação, o barulho voltou de uma vez. Vozes, passos, portas, gente chamando. Era como mergulhar de volta numa piscina de som. Eu olhei para minha mão. O nome estava lá. O 13 também. Eu senti alívio. Voltei para minha sala. A professora estava lá, dando aula como se eu tivesse ido ao banheiro. Ninguém perguntou onde eu estava. No intervalo, eu corri para encontrar alguém e contar. Eu precisava contar. Eu precisava provar. Encontrei meu melhor amigo perto da cantina. Cara, eu descobri uma coisa. Eu comecei. E então, eu travei. As palavras não vinham. Eu sabia que tinha acontecido algo. Eu tinha a sensação, a pressão no peito. Mas a imagem do corredor, das portas, do número 13, começou a ficar distante, como um sonho de manhã. Eu olhei para a minha mão com desespero. O nome ainda estava. O 13 também. Eu fui num lugar. Eu tentei. Meu amigo riu. Você tá bem? Eu não consegui. Naquele dia, em casa, eu olhei no espelho e tentei lembrar. E eu consegui lembrar de uma coisa. A Lara. Eu lembrei do nome dela. E isso me fez pensar que talvez eu ainda tivesse chance. Na noite seguinte, eu dormi mal. Eu acordei às 3h17. Do nada. Com uma sensação de que alguém estava me observando. Fui até a cozinha beber água. Quando passei pelo corredor, vi um reflexo estranho no vidro da janela. Parecia uma porta. Eu encostei na parede. Nada. Voltei para o quarto e vi meu celular com uma notificação. Lembrete. Suba. Eu não tinha colocado aquilo. Eu não tinha aplicativo de lembrete com essa frase. Na escola, no outro dia, eu encontrei outro bilhete embaixo do caderno. Você lembrou demais. Suba! Agora! O sinal tocou 3 vezes. Eu subi. A porta da escada de emergência estava aberta de novo. Subi correndo com medo de perder a chance. A porta do 13 estava lá. Entrei. O corredor parecia igual. As luzes iguais. Sem janelas. Só que havia mais gente. Mais alunos no corredor, andando em silêncio, como se estivessem indo para aulas diferentes. Alguns olhavam para frente com expressão vazia. Outros olhavam para os lados como eu, assustados. A Lara apareceu do nada e me puxou para uma sala. Você voltou. Eu não esqueci, eu disse, quase orgulhoso. Ela fez uma cara de quem queria que eu não tivesse dito isso alto. Não fala assim. Eles ouvem. Quem? Ela apontou para o teto. Eu olhei. Não vi câmeras. Mas as lâmpadas pareciam ter pequenos pontos escuros no centro, como olhos. A aula daquele dia foi diferente. A professora escreveu no quadro: ajuste. Hoje, ela disse, vamos falar sobre como o mundo corrige o que não combina com ele. Ela começou a explicar que existem erros em sistemas, que para manter a ordem, o sistema elimina o erro. Não com violência, não com barulho, mas com silêncio. Vocês não estão presos, ela dizia. Vocês estão sendo
realocados. Eu levantei a mão. Por quê? A professora me olhou por um tempo longo demais. Porque você viu, ela respondeu. E quem vê, muda. E se eu não quiser? O silêncio da sala ficou pesado. A professora caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro. A mão dela estava fria. Você vai querer, ela disse sorrindo. Todo mundo quer quando entende o que acontece com quem não quer. A Lara apertou meu braço por baixo da mesa. Eu senti que ela estava em pânico. Depois da aula, ela me puxou para o corredor e me levou para uma porta que dizia arquivo. Tem uma coisa que você precisa ver antes de ser tarde. O quê? As pastas, ela disse. As pessoas. Entramos numa sala cheia de estantes, pastas organizadas por número, não por nome, como se nomes não importassem. A Lara começou a puxar algumas. Em cada pasta tinha uma foto 3x4 e um crachá. Algumas fotos estavam borradas, outras estavam nítidas. Em várias, o rosto parecia meio errado, como se fosse uma cópia imperfeita. Ela abriu uma pasta e mostrou. Era ela. Foto dela. Crachá com o nome dela. E ao lado, uma folha com anotações. Lara, percebeu a porta. Resistência média, memória persistente. Necessário reforço. Eu senti meu estômago afundar. Eles escrevem sobre vocês? Ela assentiu. E apagam quando querem. Ela puxou outra pasta. O nome me fez gelar. Era o meu. Como isso era possível, se eu ainda estava lá embaixo? A pasta tinha minha foto, meu crachá, meu nome e a anotação. Novo, entrada recente, resistência alta, precisa ser convencido. Eu fechei a pasta com força. Eu vou sair daqui. A Lara me olhou como se eu fosse uma criança falando que ia vencer um furacão. Todo mundo fala isso. Eu vou, eu repeti. Ela suspirou e olhou para a porta, como se esperasse alguém aparecer. Existe um jeito, ela sussurrou, mas é perigoso. Qual? Ela pegou minha mão e me puxou de volta para o corredor. Caminhamos rápido, passando por portas sem olhar. Chegamos no final do corredor, onde havia uma porta diferente, mais grossa, com uma placa enferrujada. Sala de chamada. Essa sala, ela disse, é onde eles escolhem quem fica e quem some. Eu senti um arrepio. Como assim, some? Ela mordeu o lábio, tentando não chorar. Quando você para de existir para todo mundo. A Lara empurrou a porta devagar. Estava destrancada. Dentro, parecia uma sala comum, mas com uma mesa grande e um quadro branco enorme, cheio de nomes. Nomes riscados, nomes circulados, nomes repetidos. No centro da mesa havia um sino pequeno. E ao lado do sino, um livro grosso com capa preta. A Lara apontou. Aquilo é o registro. Eu me aproximei e vi que o livro tinha listas e mais listas, como se fossem chamadas antigas. Em algumas páginas, os nomes estavam bem escritos. Em outras, havia manchas, como se alguém tivesse apagado com força. Em uma página, eu vi um nome que eu reconheci. Um aluno que mudou de escola sem se despedir. O nome dele estava riscado com uma linha tão forte que rasgava o papel. Eu senti um enjoo. A chave, a Lara disse, é esse livro. Se você consegue escrever aqui, você consegue se manter. Como? Eu não sei tudo, ela confessou. Só sei que quando alguém consegue fazer o nome ficar, a pessoa não some. Eu ouvi um som no corredor. Passos.
A Lara fechou o livro com pressa. A gente tem que sair. Mas antes que a gente se movesse, a porta da sala se fechou sozinha com um claque seco. E uma voz veio de trás de nós. Não é permitido entrar aqui. Eu virei. Uma mulher estava na porta interna da sala, que eu não tinha percebido antes. Ela usava um crachá diferente, dourado. O rosto dela era normal, mas os olhos pareciam cansados demais, como se ela não dormisse há anos. Quem é você? Eu perguntei, tentando parecer firme. Ela sorriu sem alegria. Eu sou quem garante que a escola continue sendo escola. Ela olhou para a Lara. Você anda ensinando coisas demais. A Lara tremia. Ele só entrou sem querer, ela disse. A mulher olhou para mim. Você é o novo, ela falou. O que resiste. Eu senti um impulso absurdo de correr, mas não havia para onde. A porta estava fechada. A mulher caminhou até a mesa, passou a mão pelo livro preto com carinho estranho e falou. Você tem uma escolha simples. Ela apontou para o sino. Toque o sino e desça. Esqueça. Volte ao normal. Depois apontou para o livro. Ou tente ficar. Mas saiba que, quando você tenta, você deixa rastros. E rastros chamam correção. Eu não vou esquecer, eu disse. A mulher me olhou com pena. Você já está esquecendo, ela respondeu. Eu olhei para minha mão. A marca do meu nome estava borrando. O 13 estava sumindo primeiro. Meu coração disparou. Eu agarrei o lápis que a Lara tinha me dado no primeiro dia. Eu ainda carregava no bolso como amuleto. E sem pensar, eu abri o livro preto numa página vazia e escrevi meu nome o mais forte que pude. A caneta riscou o papel. Na mesma hora, as luzes da sala piscarem. A mulher deu um passo para trás, como se eu tivesse quebrado uma regra. A Lara gritou. Continua! Eu escrevi de novo, por cima, meu nome. E embaixo, eu existo. As lâmpadas começaram a piscar mais rápido. Um som baixo surgiu como um chiado. A mulher fechou o rosto. Chega! Ela avançou e tentou puxar o livro, mas eu segurei com força. A Lara segurou também. Nós dois puxamos contra ela, como se fosse cabo de guerra. O chiado aumentou. O corredor lá fora ficou silencioso demais. A mulher sussurrou algo que eu não entendi, como se fosse uma ordem. E então o livro tremeu. Eu senti uma pressão na cabeça, como se alguém estivesse tentando arrancar uma lembrança minha com as mãos. Eu quase soltei, mas eu pensei na única coisa que me mantinha firme: o rosto da Lara. Eu não podia esquecer a Lara. Eu agarrei essa ideia como se fosse uma corda. Lara existe. Eu existo. Nós existimos. E escrevi isso no livro. Lara existe. A mulher congelou por um segundo. Os olhos dela se arregalaram de um jeito que eu não esperava. Você não pode, ela sussurrou. A Lara começou a chorar. Você escreveu meu nome. O chiado virou um som mais alto, como um alarme só que abafado. As luzes se apagaram. Quando acenderam de novo, a sala estava diferente. Não tinha mais a mulher. Não tinha mais o crachá dourado. Não tinha mais a porta interna. Só eu, a Lara, o livro e o sino. Eu olhei para a porta de saída. Estava aberta. Corre! A Lara disse com a voz tremendo. Agora. Nós corremos pelo corredor. As portas pareciam mais distantes. A luz parecia se esticar, como se o corredor estivesse tentando nos segurar. Chegamos na porta da escada. Dessa vez, ela estava lá. Descemos correndo, degrau por degrau.
O ar ficou mais quente. O som voltou. Barulhos da escola normal voltaram como uma onda. Quando chegamos ao segundo andar, eu quase caí de joelhos de alívio. A Lara estava do meu lado. Ela estava lá embaixo. De verdade. Isso funcionou? Eu perguntei, ofegante. Ela olhou para as mãos dela como se estivesse checando se era real. Eu acho que... Sim. A gente caminhou até o corredor da coordenação. Tinha gente, funcionários, professores, tudo normal. Mas quando uma professora passou por nós, ela parou e olhou 2 vezes para a Lara, como se reconhecesse. Você, a professora falou confusa. Você é nova? A Lara respondeu rápido. Sou transferida. A professora fez uma cara estranha, como se a explicação encaixasse com algo que ela não conseguia lembrar direito. Ah, certo. Bem-vinda. Nós descemos para o pátio. Eu achei que estava tudo resolvido. Até que meu celular vibrou. Uma notificação apareceu na tela. Aviso, correção pendente. E embaixo, nome irregular detectado. Lara. A Lara olhou por cima do meu ombro e empalideceu. Eles ainda sabem, ela sussurrou. Eu senti o medo voltar. Mas você tá aqui, ela assentiu. Eu tô aqui. Por enquanto. Naquela noite, eu sonhei com o corredor sem janelas. Sonhei com lâmpadas que eram olhos. Sonhei com o livro preto abrindo sozinho. Acordei com o som do sinal tocando 3 vezes, dentro da minha cabeça. No dia seguinte, eu fui para a escola decidido a encontrar a Lara. Eu precisava ter certeza de que ela estava bem. No pátio eu procurei. Procurei nas filas. Procurei nas salas. Procurei na biblioteca. Nada. Perguntei para meu melhor amigo. Você viu a Lara? Ele franziu a testa. Lara quem? Meu estômago afundou. Eu corri para a secretaria e perguntei por Lara transferida. A secretária digitou e respondeu sem olhar. Não temos nenhuma aluna com esse nome. Eu senti o mundo girar. Corri para a minha mochila, onde eu tinha colocado uma prova rabiscada com o nome dela, só para garantir. Quando abri, o nome estava borrado, como se a tinta estivesse derretendo. Eu voltei para minha carteira, tremendo, e encontrei um papel embaixo do meu caderno. Um bilhete dobrado, o mesmo tipo de letra caprichada. Você aprendeu demais, não suba de novo. Eu segurei o bilhete com tanta força que ele amassou na minha mão. E então eu percebi uma coisa. No canto do papel, quase invisível, tinha uma marca de lápis. Uma letra só. L. Eu não sei se foi a Lara que deixou aquilo antes de sumir de novo, ou se foi a escola tentando brincar comigo. Mas eu sei uma coisa. Eu ainda lembro. E às vezes, quando o corredor da escola fica vazio, eu juro que vejo, por um segundo, o contorno de uma porta onde não deveria haver porta nenhuma. E eu escuto, bem baixinho, como se estivesse vindo de dentro da parede. Você veio,